Olá, meus amigos, estamos aqui nessa tão esperada aula de reposição de direito administrativo. Tenho certeza que vocês não dormiram durante toda a semana esperando que esse vídeo já estivesse no ar, pois você sabe que vai cair na prova pelo menos 2 questões desta matéria. E não será fácil. Bom, hoje nós vamos tratar de modalidade de licitação, tá? Vamos tratar de modalidade de licitação em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos introduzir a matéria, tratar de concorrência, tomada de preços. No segundo bloco, vamos tratar de convite, leilão e concurso. E no último bloco, vamos tratar do pregão. Tudo bem? Vamos lá, só tem uma coisa, vocês vão estranhar essa aula, que eu não posso me movimentar para frente e para trás, só para os lados, igual um sirizinho. Então, não serei aquele mesmo professor ansioso que vocês conhecem. Bom, para iniciar, vamos colocar um primeiro slide na tela, que trata de divisão das modalidades de licitação. As modalidades de licitação se dividem principalmente sobre o valor ou objeto. Então, pelo valor, como vocês estão vendo, temos a concorrência, a tomada de preços e o convite, sendo que a concorrência, em vez ou outra, será obrigatória em razão do objeto. Pelo objeto, temos o leilão, o concurso e o pregão. O que é isso, pessoal? Bom, pelo valor, dependendo do valor que a administração for contratar, deverá adotar determinada modalidade obrigatoriamente. Já pelo objeto, depende do que ela for contratar para adotar a modalidade cabível. Bom, vejam na tela o artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8666 de 93. O que diz o artigo 22? Que é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação dessas do artigo. Então, se você tem que adotar obrigatoriamente determinada modalidade de licitação, você não pode combinar ela com outra, nem adotar outra por arbitrariedade. Você deverá usar aquela em que a lei determina. Bom, vejam agora esse slide em que a gente divide os valores nas modalidades de licitação em razão do valor. Então, veja que na modalidade convite, obras e serviços de engenharia, temos até R$150 mil. É obrigatória a modalidade convite para obras e serviços de engenharia até R$150 mil. Para compras e outros serviços, até R$80 mil. Dá para notar que o convite ele é voltado para licitações de menor vulto, pessoal. De um vulto menor, licitações mais corriqueiras do dia a dia. Já a tomada de preços, como nós podemos ver nesse slide, obras e serviços de engenharia vai de R$150 mil até R$1,5 milhão. De R$150 mil até R$1,5 milhão. Para compras e outros serviços, vai de R$80 mil até R$650 mil. Vejam que a tomada de preços, então, ela é destinada para licitações de vulto intermediário, tá? De vulto intermediário, vulto pouco acima do convite, mas não tão grande quanto a concorrência. Já a modalidade concorrência é para acima de R$1,5 milhão nas obras e serviços de engenharia e acima de R$650 mil para compras e outros serviços. Então, vocês puderam perceber nesse slide, como vocês puderam perceber, a concorrência é a maior modalidade que nós temos, a voltada para grandes vultos, para maiores obras. Por isso, nós vamos ver lá na frente que a concorrência é a modalidade em que se exige uma ampla publicidade, tem maior rigorosidade no seu procedimento, um procedimento mais rigoroso, um procedimento mais formal. Nós vamos ver isso com calma. Bom, o que nós temos que ver? O que tem que ficar claro para vocês? Se houver fracionamento do objeto, vejam na tela, se houver fracionamento do objeto, cada parte deverá ser licitada utilizando a modalidade cabível para o valor integral. O que é isso, pessoal? O que é isso? Imagina que eu vou participar de uma licitação para fornecer R$1 milhão em combustível para o município. O município, precisando de R$1 milhão numa licitação, ele poderia usar tomada de preços. Mas aí, o município vai e fraciona.
e coloca 10 licitações de 100 mil reais, em vez de apenas uma licitação de R$1 milhão. Então, nesse caso, o município poderia usar o convite? Claro que não, claro que não. O município tem que utilizar o valor integral. Veja, se fracionou a licitação, tem que usar o valor integral da soma de todas aquelas licitações fracionadas. Aí sim, estaríamos adotando a modalidade correta. Então, para compras que o valor integral for maior que R$1,5 milhão, utilizaremos a concorrência, menor tomada de preços, menor que R$150 mil, o convite. Note que, mesmo que fracionado, deve adotar o valor integral. Bom, pessoal, vejam esse slide onde divide as modalidades de licitação em razão de seu valor. Vejam só, a modalidade convite, onde obras e serviços de engenharia até R$150 mil. E para compras e outros serviços, até R$80 mil. Vejam que ela é uma modalidade de licitação destinada para vultos menores, vultos pequenos, uma modalidade mais simples. Na modalidade tomada de preços, obras e serviços de engenharia vai de 150 até R$1,5 milhão. Ou seja, já é uma modalidade voltada para um nível intermediário, para vulto intermediário, e compras e outros serviços de R$80 mil, que é o limite do convite, até R$650 mil. E aí, por último, nós vemos a concorrência. A concorrência é voltada para licitações de grande vulto, para licitações maiores. Ela parte de R$1,5 milhão até o infinito. E nas compras de R$650 mil até o infinito. Tudo bem? Então, a concorrência é voltada para vultos maiores, para compras em vultos maiores. Então, notem isso. Concorrência, vulto maior, tomada de preços, vulto intermediário e convite. Vulto menor é um vulto pequeno, uma modalidade mais simplificada. Tudo bem? Então, visto isso na tela, vamos passar algumas dicas sobre modalidade de licitação em razão do valor. Primeira dica: nunca, quando houver fracionamento, nunca poderá aplicar o valor referente apenas à parcela. Então, se nós estamos tratando de uma obra de engenharia de R$2 milhões, e aí a administração pública responsável pela licitação resolve dividir, parcelar aquela obra em diversas licitações. Uma primeira licitação da base, uma segunda licitação da coluna, uma terceira licitação da laje. Toda essa licitação deverá ser feita na modalidade de concorrência. Por quê? Porque deve se somar o todo. Não podemos jamais fracionar e fazer a licitação pelo valor de cada fração. Deve-se fazer a licitação pelo valor do todo. Veja na tela o artigo 23, parágrafo 2º, que diz: se houver fracionamento do objeto, cada parte deverá ser licitada, utilizando a modalidade cabível para o valor integral. Entenda, soma-se as partes, notou que há fracionamento, deve-se somar as partes, ver o valor ideal e fazer, então, a modalidade cabível para o valor total e não para cada parte. Bom, agora mais uma dica. Sempre será possível utilizar a modalidade mais rigorosa. Então, se estamos tratando de um objeto, de uma compra, de uma obra de engenharia, enfim, se, por exemplo, vamos comprar determinado objeto, tá? Vamos comprar R$700 mil de caneta. Vamos comprar R$700 mil de caneta. Então, aí, não tem mistério, vamos usar a concorrência. Agora, se vamos comprar R$500 mil de canetas, qual a modalidade adequada? Depois que nós vimos a tabela, fica fácil, é a tomada de preços. Mas, se você quiser usar a concorrência quando cabível tomada de preços, sempre será possível, pois a concorrência é mais rigorosa. Assim como, se for necessário usar o convite e você quiser usar tomada de preço ou concorrência, também é cabível. Mas guarde isso, jamais será possível, necessitando utilizar concorrência, utilizar tomada de preço. Necessitando utilizar tomada de preço, usar convite. Retroagir jamais. Sempre pode usar a mais rigorosa. E uma última dica, anote em seu caderno: nos casos de consórcio público, em que tiver até 3 entes da administração,
Então, consórcio público, até 3 entes da administração, todos os valores da tabela que nós acabamos de ver será o dobro. Nós vamos dobrar aqueles valores. Então, consórcio público, até 3 entes da administração. Então, juntamos o município de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. Fizemos um consórcio público de transporte. Então, vamos dobrar esses valores. Então, a concorrência vai ser a partir de 3 milhões de reais. A tomada de preço vai ser até 3 milhões de reais. Tudo bem? Mas, se esse consórcio público tiver 4 entes ou mais, triplicam os valores. Um grande exemplo é o Hospital Regional de Volta Redonda, que é um consórcio público com 22 municípios. Nesse caso, os valores para licitação serão triplicados, pessoal, triplicados. Guardem isso. Bom, agora que nós já vimos toda a introdução dessa parte de licitação, das modalidades de licitação por valor, vamos iniciar na maior modalidade de licitação, para, como nós dissemos antes, licitação para grandes vultos, que é a concorrência. Veja no slide que a concorrência está no artigo 22, parágrafo 1º. E veja no slide o que diz. Diz que concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Quaisquer interessados, guarde isso, é o princípio da universalidade. Quaisquer interessados, que na fase inicial de habilitação preliminar, lembra lá do procedimento licitatório que vocês fizeram o fichamento, a fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Então, se você é licitante, possui os requisitos exigidos no edital, pode participar de qualquer concorrência, pois é para quaisquer interessados. Guarde isso, princípio da universalidade. Então, a concorrência é para quaisquer interessados. Bom, como a concorrência ela é para maiores vultos, então ela é uma modalidade mais rigorosa, então ela exige uma publicidade maior. Nós vamos ver e vamos lembrar que lá no procedimento licitatório, nós falamos de prazo de intervalo mínimo. Vocês lembram que nós falamos de prazo de intervalo mínimo? Então, a concorrência tem os maiores prazos de intervalo mínimo. Veja nesse slide, vamos relembrar no slide. Coloca o slide para relembrar. Bom, no slide nós vamos ver que a concorrência, quando o tipo de licitação for regime de empreitada integral, ou melhor técnica, ou técnica e preço, são 45 dias corridos da publicação do edital até a data para entrega das propostas. 45 dias corridos da publicação do edital até a data da entrega do envelope. E, quando for menor preço, não compreendendo regime de empreitada integral, serão 30 dias corridos. Então, nós vemos que a concorrência, por ser de maior vulto, ela tem uma maior publicidade, maiores regras, ela é mais rigorosa. Bom, nós já vimos que a concorrência é a maior e que, em regra, ela vai ser realizada, determinada em razão do seu valor. Ela está inserida no contexto das modalidades de licitação por valor como a de maior vulto. Essa é a regra. E nós falamos lá no início que em determinados casos, situações específicas, a concorrência vai ser determinada em razão de seu objeto, tá? Então, em determinados casos, ela vai ser determinada em razão de seu objeto. Por exemplo, o artigo 23, parágrafo 3º. Então, quais são esses objetos que, independente do valor, será necessariamente concorrência? Quais são esses objetos? Veja no slide. Primeiro objeto, compra ou alienação de bens imóveis. Então, a administração, pretendendo comprar ou vender bens imóveis, será realizada concorrência. Mas espera aí, existe uma exceção. Como sempre, existe uma exceção, que é a que cai na prova. A exceção é a seguinte: quando o imóvel que a administração pretende vender for derivado de procedimento judicial ou da ação em pagamento, procedimento judicial ou da ação em pagamento, guarde isso, poderá ser concorrência, não deverá. Poderá ser, mas também poderá ser leilão. O artigo 19 diz que nesses dois procedimentos pode ser concorrência ou leilão. Então, guarde isso. A exceção sempre cai na prova. Bom, a segunda hipótese em que a concorrência vai ocorrer em razão do objeto é na concessão de direito real de uso.
Vocês lembram, pessoal, aquele melhor estádio do Rio de Janeiro, que é o Engenhão, o estádio do Botafogo, ele foi objeto de concorrência e aqueles times de menor vulto do estado desistiram de participar da licitação. Então, por isso, o Botafogo venceu aquela concorrência, mas a concorrência foi para direito real de uso daquele imóvel. Qual é o direito real de uso do Botafogo? É do Engenhão por 40 anos. 40 anos. Então, foi necessário a concorrência em razão do objeto, independente do valor. A terceira hipótese é a concessão de serviço público. Então, a concessão de serviço público vai ser feita por concorrência, necessariamente independente de valor. Então, vamos imaginar que aquele transporte de ônibus que a gente tem sem licitação, resolvam regularizar e fazer uma licitação dele. Bom, essa licitação deverá ser na modalidade de concorrência. Tudo bem? Bom, a próxima modalidade, em razão do objeto, será no registro de preços. Quando a administração pública for fazer registro de preços, ela faz um cadastro onde ela registra preços para compras habituais. Então, quando for fazer um cadastro de registro de preços, necessariamente se faz a concorrências, mas temos exceção. E qual é a exceção? Quando couber pregão, quando for serviço ou produto comum, e aí cabe pregão, então não será concorrência, será por pregão esse registro de preços. Tudo bem? Guardou isso? Muito fácil. E agora vamos para a última hipótese. A última hipótese são as licitações internacionais. As licitações internacionais, veja esse slide de licitações internacionais. As licitações internacionais, em regra, ela vai ser feita por concorrência. Ela será feita por concorrência em regra, mas ela também tem exceções. Então, quando a licitação internacional for por órgão ou entidade que dispuser de cadastro internacional de fornecedores, quando houver um cadastro internacional de fornecedores, poderá ser tomada de preços. Ou quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país, e aí, nesse caso, pode ser por convite. Nesse caso, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país, a administração poderá fazer por convite. Bom, existem alguns detalhezinhos que nós vamos passar, poucos, da licitação internacional. O primeiro, veja no slide, é que o edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária internacional e do comércio exterior. Isso está no artigo 42 da Lei 8666, pessoal. Então, o edital da licitação internacional deve se ajustar às diretrizes da política monetária e do comércio exterior. E o segundo detalhe, que também está nesse slide, é que a proposta apresentada por licitantes estrangeiros será ou serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que a empresa brasileira paga aqui. Então, se a empresa estrangeira, que lá tem muito menos tributos que nós, vem fazer uma proposta no Brasil, participar de uma licitação internacional, a proposta dela vai ser acrescida dos tributos que nós pagamos aqui, para que fique justo. Senão, as empresas brasileiras jamais venceriam uma licitação desse tipo. Tudo bem? Então, visto a concorrência, visto as licitações internacionais, encerramos aqui a modalidade de concorrência e vamos iniciar a tratar da tomada de preços. Veja na tela o slide de tomada de preços, contido no artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8666. O que trata a tomada de preços? Bom, veja, tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, então guarde o cadastrados, devidamente cadastrados, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, ou seja, cadastráveis. Guarde cadastrados e guarde cadastráveis, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Ou seja, pessoal, volta aqui. A tomada de preços ela é voltada para aqueles licitantes que já estejam cadastrados, eles já estarão cadastrados no sistema, e para aqueles licitantes que, atendendo os requisitos para o cadastro, não tenham feito, mas o façam até 3 dias antes da data para entrega das propostas. Então, ele tem até 3 dias antes daquela data para entregar o envelope e fazer o seu cadastro, iniciar o seu cadastro. E o cadastrável também poderá participar da licitação na modalidade de tomada de preços. Bom, os cadastrados, eles estarão nos registros cadastrais, mantidos pelos entes da administração, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Como funciona esse registro cadastral? Ele está no artigo 34 da Lei 8.666. Os órgãos vão manter em registro para efeito de habilitação, ou seja, toda aquela documentação em que a empresa precisa apresentar para se habilitar, que nós vimos lá no procedimento licitatório, já estarão cadastradas naquele registro. E aí o órgão, essa empresa licitante, ela vai ter uma certidão de registro cadastral, que vai dizer o seguinte: olha, essa empresa contém toda a documentação necessária para se habilitar à licitação. Então, não será necessário realizar toda aquela habilitação e verificação de documentos. Basta apresentar a certidão cadastral. Bom, essa certidão, pessoal, ela tem validade de 1 ano. Guarde isso, validade de 1 ano. Então, de ano em ano, tá? Esses registros têm que dar ampla publicidade, tá? Para que as empresas atualizem o seu cadastro ou que novas empresas queiram entrar. Então, a administração tem que, a todo momento, convidar: ei, você quer participar da licitação? Venha cá, faça o cadastro conosco. A administração tem que dar ampla publicidade dessa necessidade do cadastro. Tudo bem? Então, de ano em ano, as empresas vão renovar o seu cadastro e a administração vai convidar novas empresas para participar, pelo menos uma vez por ano. E deve ser amplamente divulgado. Além disso, a administração deve manter aberto para qualquer empresa que, se quiser cadastrar, possa ir lá e realizar o seu cadastro. Lembramos que a licitação visa a melhor proposta para a administração. Quanto mais empresas cadastradas, melhor será a proposta que nós iremos ter. Tudo bem, pessoal? Então, o registro cadastral, muito fácil. Então, as empresas cadastradas estarão lá. As cadastráveis, pessoal, a administração só pode exigir a documentação prevista nos artigos 27 a 31 da lei. Por que isso? Porque, se exigir mais que isso, a administração poderá estar indicando apenas para algumas empresas aquela licitação. Então, restringindo toda essa documentação, restringindo apenas ao que a lei que trata da norma geral de licitações tratou, você possibilita que mais empresas participem. Então, para as empresas cadastráveis, a administração só pode exigir os documentos contidos nos artigos 27 a 31 da lei. Tudo bem? Então, encerramos aqui o primeiro bloco que tratava de concorrência e tomada de preços.